Tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite a todos. Grande satisfação estar aqui novamente na sexta-feira, para que a gente possa iniciarmos aí a nossa aula número 4 de legislações empresariais. Meu nome é professor Henrique, sou professor da Faculdade Santa Maria da Glória, em Maringá. E na aula passada nós verificamos aí os tipos de sociedades empresariais, né? Nós verificamos que existem várias e vários tipos de sociedades empresariais. Nós começamos a conversar, primeiramente, o que vem a ser pessoa jurídica de direito público e o que vem a ser pessoa jurídica de direito privado. Nós verificamos que existem pessoas, pessoa de direito público interno e externo, né? Dentro das pessoas jurídicas de direito público, nós temos a União, os estados, os municípios e as autarquias. E essas pessoas possuem um respectivo CNPJ. O município de Maringá tem um CNPJ, o estado do Paraná tem um CNPJ, a União tem um CNPJ, uma autarquia, como por exemplo, a UEM tem o seu respectivo CNPJ. Enfim, pessoal, nós temos aí que as pessoas jurídicas de direito público possuem também a sua formação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E depois nós verificamos as pessoas jurídicas, iniciando o estudo relativo às associações. E é isso que nós vamos dar hoje aí continuidade na nossa matéria. Pessoal, só retomando então, né, o quadro da aula anterior, que diz respeito aqui às divisões entre pessoa jurídica de direito público e também pessoa jurídica de direito privado e suas demais aí ramificações que nós vamos verificar aí no nosso curso. Olha que interessante. Nós temos que, dentro dessa classificação de sociedades, nós temos aqui as chamadas associações, fundações, organizações religiosas e também partidos políticos. Importante que vocês tomem nota dessa referência, justamente desses conceitos relativos aí a cada uma das personalidades jurídicas, para que vocês possam, né, saber diferenciá-las. As associações estão no artigo 44 a 53 do Código Civil. E as associações remetem a uma união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Quando nós falamos de associação, nós falamos de uma associação envolvendo um fim não econômico, como, por exemplo, associações de moradores do bairro, associações de condomínio, associações de proteção aí aos direitos dos animais, associações dos trabalhadores da empresa X, enfim, pessoal, associação de clube, associação do Rotary, associação, né, de qualquer outro conselho, qualquer outro membro, qualquer outra classe, qualquer outra entidade. Não há aqui um fim específico, não há aqui justamente uma ideia de lucro, uma necessidade de participação da existência de lucro. Pelo contrário, essas associações têm um objetivo muito claro de não ter fins econômicos, de não ter justamente aí uma respectiva menção para a angariação de recursos financeiros, né, de lucro. Já a fundação, pessoal, a fundação se difere da associação, uma vez que a fundação é aquela que possui um determinado bem livre, na qual é exercido a sua função da
respectiva fundação. Alguém já viu várias fundações, fundação religiosa, Padre Fulano de Tal, Fundação Cultural, Luz Amor, né? Aqui em Maringá nós temos a Luz Amor, que é uma escola de música, que é uma, justamente, fundação. Professor, mas a fundação também não tem, né, lucro, intuito de lucro, é verdade. Qual que é a diferença, então, entre associação e fundação? Uma das diferenças, que nós vamos verificar mais diferenças hoje, é que a fundação, obrigatoriamente, pessoal, nós temos um bem, nós temos um imóvel. Vamos supor, né, nós temos aqui a Fundação Neymar, existe lá em São Paulo, se eu não me engano, no interior de São Paulo, lá em Santos, essa fundação. O Neymar, ele disponibilizou um dos bens dele, né, um pedaço aí, uma estrutura física, um bem imóvel, para que seja justamente implantado essa respectiva fundação. Foi nesse sentido que a fundação, obrigatoriamente, ao invés de ser uma união somente de pessoas, é também um conjunto de bens livres destinados à atividade aí, cultural, assistencial, atividade religiosa ou atividade moral. Já a organização religiosa, né, diz respeito à liberdade de criação da organização, ou seja, há também que as igrejas possuem como formação jurídica, né, a sua respectiva associação. As igrejas católicas, por exemplo, possuem as respectivas desenvolvimento aqui, junto através de uma associação. E eu vou trazer para vocês aqui justamente, né, aqui o CNPJ da Mitra de Maringá. O que é a Mitra de Maringá, professor? A Mitra de Maringá é a Catedral de Maringá, né? Então, aqui nós temos aqui até um processo que eu estou advogando para a Catedral de Maringá, fui contratado pelo bispo aqui para entrar com um processo, na qual nós temos aqui o CNPJ da Catedral de Maringá. Estão vendo, pessoal? Este documento é o cartão CNPJ da Catedral de Maringá, Mitra Arquidiocesana de Maringá, Arquidiocese de Maringá, e aqui o código da atuação, olha, organização religiosa. Tá? Então, esse é o cadastro da Mitra, da Catedral de Maringá, é uma organização religiosa, foi fundado o CNPJ em 2005. E aqui o endereço está justamente o endereço onde fica a respectiva catedral da cidade de Maringá. E esse aqui é o processo, pessoal, um processo que nós entramos aí em face da Vivo, né? Nós entramos aqui um processo em face da Vivo, em razão aí de um problema que a catedral teve com uma fatura da respectiva Vivo. Perfeito? Voltando, então, pessoal, deixa eu só projetar o nosso slide novamente, para que a gente possa aqui dar continuidade. Será que eu acabei fechando? Não, está aqui. Então, retornando, pessoal, né? Nós temos que, deixa eu só abrir aqui, por fim, os partidos políticos, né? Os partidos políticos também são classificados como associações, né? Como instituições que não possuem o interesse de obtenção de lucro. É claro que o partido político ele passa por justamente uma supervisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, onde são fiscalizadas as contas dos respectivos partidos políticos existentes aqui no nosso Brasil. Fundação, pessoal, olha que interessante, tá?
Os fins da fundação, isso aqui é importante vocês saberem, tá? A fundação tem os seguintes fins. Primeiro fim de uma associação, a assistência social, né, o amparo aí aos mais necessitados, a uma determinada aí frente de trabalho social, cultura e defesa de conservação do patrimônio histórico e artístico. Nós temos fundações, né, Fundação Roberto Marinho, Fundação, aquela eu esqueci da Pastoral da Criança, né, enfim, pessoal. Educação, fins educacionais, tá? Fundação Getúlio Vargas, né, aquela grande instituição, é um fim educacional. Saúde, Fundação de Amparo, aí, Fundação para, né, hospital da cidade, por exemplo. Segurança alimentar, nutricional, que entra aqui a pastoral. Defesa da preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Fundação Itamar, Projeto Itamar, né? Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, promoção da ética, da cidadania e também as atividades aí religiosas, que são justamente aqui as respectivas possibilidades de nós termos aí o conceito de fundação. Uma questãozinha da prova, muito interessante, estou dando aqui de bandeja para vocês. Diferencie o que é uma associação de uma fundação. A primeira diferenciação, pessoal, é que a associação é uma reunião de pessoas, é uma formação de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo a princípio. E além disso, pessoal, além de ser uma formação de pessoas, logicamente sem fins lucrativos, não requer para a constituição de uma associação o respectivo patrimônio. Ou seja, para eu criar uma associação, eu não preciso ter um imóvel, não preciso ter uma conta bancária, não preciso ter bens que formam aí a pessoa jurídica. Basta apenas a reunião de pessoas. Já a fundação, diferentemente da associação, obrigatoriamente nós temos que ter aí uma dotação de bens, ou seja, uma reunião de bens, uma indicação de bens relativos aqui à pessoa jurídica. Entendeu, pessoal? A fundação é necessária obrigatoriamente uma dotação, né? É obrigatoriamente aí necessário uma reunião de bens para que sejam dados como propósito específico para a criação de uma fundação. A segunda, pessoal, né, diferença é que a associação é feita através de um estatuto social. E nós verificamos na aula passada o que vem a ser esse respectivo estatuto social. Nós abrimos aqui no final da aula passada, né, o respectivo estatuto social com o que precisa ter aí para a formação de uma associação. Já a fundação, ela é realizada através de uma escritura pública ou de um testamento. Uma escritura pública ou um testamento que vai separar os bens que vão fazer parte da respectiva aí fundação. Essa diferença não é interessante. Aqui está falando um pouquinho das organizações religiosas que diz respeito aqui, né, temos associações nacionais da Escola Católica, nós temos aqui, né, Possibilidade Arquidiocese, Instituto de Vida Consagrada, demais instituições aí que vão ser para fins de organização religiosa. E por fim, pessoal, nós temos os partidos políticos. Os partidos políticos são, sim, pessoas jurídicas sem a finalidade de lucro. E para que se criar um partido político, obrigatoriamente esse partido político deve aí ser registrado no cartório de registro civil da capital federal, ou seja, lá em Brasília.
Obrigatoriamente, se eu quiser aí montar um partido político, eu tenho que fazer esse registro junto aí à capital federal, junto a Brasília. E lá tem, né, justamente os registros e também tem as formas que vão ser feitas segundo a lei 19.406 de 95. Não vamos nos aprofundar, mas só para vocês terem a ciência que um partido político nasce através do registro lá no Distrito Federal, na capital federal do país. Ademais, nós temos as... Opa, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos entrar num argumento bem importante, que é o estudo da sociedade limitada. Nós vamos entrar agora nas pessoas jurídicas com um propósito específico de lucro. A primeira pessoa jurídica que eu separei para vocês é a pessoa jurídica, é a sociedade chamada sociedade limitada. Tão comum, aí eu digo de passagem, mais de 70% das empresas que são criadas no Brasil são empresas LTDA, são empresas chamadas pessoas jurídicas limitadas. Eu quero trazer de forma bem simples e clara o que vem a ser uma empresa LTDA, ou seja, uma empresa limitada. Mas antes vou indagá-los, perguntá-los, se vocês têm alguma dúvida sobre associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Alguma dúvida, pessoal, sobre esses 4 tipos? Não, tudo certo. Ok, obrigado, Doutor, Vanessa. Oi, Karina. eu tenho uma dúvida Pode sobre a perguntar. diferença de associação e fundação. A associação, ela pode cobrar por determinado serviço e a fundação não? Ou as duas podem fazer essa cobrança? Olha que interessante, né? A Karina perguntou, professor, mas a associação pode ter cobranças, pode ter taxa? O senhor participa de uma associação de clube lá, Maringá Clube, Caute Clube, Centro Português. Lá eles cobram a mensalidade, mas isso é ilegal? Karina, eles podem sim ter a possibilidade de arrecadação de fundos. Porém, nunca em nenhuma hipótese esses fundos têm por objetivo lucro, mas sim apenas manutenção da estrutura. As associações podem instituir valores de contribuições, desde que seja especificamente para a sua manutenção e não para a sua lucratividade. E as fundações, elas podem também instituir taxas, também valores, desde que sejam também para a sua respectiva manutenção. A Fundação Luz Amor, por exemplo, né? Ela pode oferecer cursos, Luz Amor aqui de Maringá, que tem cursos aí de violino, né? Geralmente algum instrumento voltado à música clássica, né? Eles podem fornecer cursos perante a sociedade com a cobrança de valores, com a cobrança de aí mensalidades. Claro que essa mensalidade não pode ter o intuito de trazer lucro. Essa mensalidade tem que ser mais barata, essa mensalidade tem que ser com uma função social e também cultural, que é desenvolver a música. É claro que não pode cobrar lá R$ 200 por aluno, tem que cobrar um valor apenas para manutenção dos custos referente aí a essa fundação. Ok, Karina? Entendi. E outra coisa, sobre os colaboradores que são contratados, por exemplo, nessas fundações ou associações, eles têm um valor base de salário, não pode ultrapassar esse valor? Como é que funciona? Olha que interessante, né? Vamos supor que uma fundação, desculpa, tá, gente? Não é corona, não. Se for corona, não passa, graças a Deus. Vamos supor que uma associação. Nossa, deixa eu ver uma aguinha que eu engasguei aqui, pessoal. Espera um pouquinho.
Agora sim. Pessoal, vamos supor que uma associação, ela precisa contratar lá uma zeladora, né? Uma administradora e também precisa contratar um tesoureiro. Bom, senhor, como que vai ser a política de salários? Olha, as políticas de salários vão obedecer como qualquer outra empresa, tá? Esses profissionais que vão trabalhar para as associações, para as fundações, vão ser submetidos às convenções coletivas, né? Então, lá tem o piso salarial, nós temos lá a negociação, eu posso negociar um salário de 2.000, um salário de 2 salários mínimos, né? Eu posso criar essas negociações de forma livre aí. É claro que, importante destacar, que toda necessidade de contratação, toda necessidade de decisões de uma associação e de uma fundação tem que ser aprovadas pelo conselho e também pela assembleia. Ou seja, as associações ou fundações se reúnem e lá tem que ser votado as matérias, né? Por exemplo, a associação de bairros, né, do Conjunto Requião, quer contratar lá uma assistente social para visitar as casas e ver a situação vulnerável aí, ver quem precisa de ajuda. É claro que precisa juntar todo mundo que é membro da associação, que esteja lá, né, como membro da associação, para que eles já possam aprovar ou não a respectiva contratação desse profissional. Ok? Beleza, professor, obrigado. Nada. Pessoal, dando continuidade aqui às sociedades empresárias, eu quero uma coisa, tá? Destacar uma coisa muito importante. Uma pena que eu estou sem lápis para desenhar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo abrir o slide e desenhar para vocês, pessoal. Que isso é muito importante para a gente entender o que de fato é uma pessoa física e o que de fato é uma pessoa jurídica. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal, compartilhar a minha tela inteira. Se eu conseguir compartilhar a minha tela inteira, eu vou conseguir abrir o slide e, consequentemente, aqui, vou conseguir pegar e desenhar para vocês. Estão vendo a minha tela inteira, pessoal? Sim. Perfeito, pessoal. Deixa eu só apresentar o slide e vou pegar a caneta aqui. Estão vendo ainda? O slide inteiro, grande? Sim. Beleza. Então, vou pegar a caneta aqui para a gente pegar e conseguir desenhar. Olha que interessante. Vou fazer duas bolas aqui, tá? Dois redondos. Ok? Aqui é pessoa física, PF, e aqui é PJ, pessoa jurídica. Ok? Desculpa a letra, pessoal, que é difícil. Estou no mousepad aqui, é difícil desenhar, tá bom? Então, nós temos a PF e a PJ, ou seja, nós temos a pessoa física, que são o CPF. Peço até perdão, pessoal, eu sempre faço isso com o mousepad e nada dá certo. E aqui nós temos o CNPJ. A pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês respondam, tá? João, pessoa física, tem CPF, comprou um carro novo. Pagou 100 mil reais. Carrão. Quem que paga essa conta, pessoal? João comprou em nome do CPF dele. João da Silva. A pessoa jurídica do João, o João da Silva Engenharia, que é a empresa que ele tem, que ele ganha o ganha-pão dele, ele vai ter que pagar essa conta do carro de 100 mil reais? Não. Por quê? Porque existe aqui uma chamada barreira. O que é contraído pela pessoa física não se mistura com as ações da pessoa
jurídica. De igual forma, se o João comprar o mesmo carro, mas ao invés do CPF dele, ele comprar pelo CNPJ, pela pessoa jurídica, o CPF de João será responsável para pagamento da dívida? Também não. Também não. Pessoal, existem personalidades distintas entre pessoa física e pessoa jurídica. Embora a pessoa física muitas vezes se confunde com a pessoa jurídica, eu vou dar um exemplo para vocês. João da Silva, pessoa física. João da Silva Eireli, empresário individual de responsabilidade limitada. João da Silva MEI. Embora haja, às vezes, um nome quase parecido da pessoa jurídica com a pessoa física, tudo que for contratado e negociado pela pessoa física permanece a obrigação com a pessoa física. Tudo que for contratado pela pessoa jurídica permanece a obrigação de pagamento pela pessoa jurídica. Elas não se misturam, porque existe aqui uma chamada barreira. Legal. Essa barreira aqui é invisível, mas se João comprar um carro de 100 mil reais na sua pessoa física, as ações, os patrimônios da pessoa jurídica não serão comprometidos no pagamento do carro de 100 mil reais. Se João comprar o carro na pessoa jurídica pelo CNPJ, o que João tem no nome da pessoa física dele não responde pela dívida do carro. Mesma coisa, se João estiver andando com o seu carro de 100 mil reais e, de uma forma dolosa, em alta velocidade, furar o sinal e aí causar dano a outrem, causar um acidente, causar prejuízo a um terceiro, esse prejuízo não será de responsabilidade da pessoa jurídica de João, mas sim será a responsabilidade da pessoa física de João. Da mesma forma, se o motorista de João com o carro da empresa vier atropelar alguém, o João, pessoa física, não vai ser responsável, mas só o João, pessoa jurídica. Entenderam, pessoal? Ficou claro isso? Essa barreira. Professor, Oi, pode perguntar. por exemplo, em caso de falência da empresa, como é que fica essa divisão porque assim, tem que pagar os funcionários, né? Então, Certo? se a pessoa não, eles podem pegar da pessoa física? Olha que interessante. Eu ensinei para vocês agora, que há uma barreira, há uma separação entre pessoa física e pessoa jurídica. E o que eu vou tratar agora é quais são as hipóteses que essa barreira é furada. E isso vai se aplicar, eu não sei se você, Vanessa, que perguntou, que eu não estou vendo, se isso vai aplicar também no caso que você comentou da falência. Perfeito? Então, deixa eu apagar aqui esse meu garrancho, essa minha coisa estranha aqui que eu desenhei. Deixa eu de novo fazer. Vocês viram o desenho, né? E agora vamos desenhar novamente. Perfeito? Vou pegar uma caneta aqui e vamos desenhar de azul a pessoa física, a pessoa jurídica e a barreira, né? Então, aqui PF, pessoa física, e aqui PJ, pessoa jurídica. E aqui nós temos a barreira. Professor, mas quando que vai existir essa quebra da barreira? Ou seja, quando uma pessoa jurídica vai se responsabilizar por uma dívida da pessoa física e quando uma pessoa física vai se responsabilizar por uma dívida de pessoa jurídica. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu dou aí para meus alunos de direito e também para meus alunos de administração e contabilidade.
Imagine você, né, imagina você não, imagina que você conheça alguém que tem uma empresa, perfeito? Essa pessoa tem bastante patrimônio, só que ela não usa o cartão de crédito da pessoa física, só usa o cartão de crédito da pessoa jurídica. Olha que legal esse exemplo. Joãozinho, ele tem uma empresa de construção civil, perfeito? Joãozinho e a família vão viajar para os Estados Unidos. Olha que gostoso. Joãozinho, ao invés de levar o cartão de crédito da pessoa física, dele em particular, ele leva o cartão de crédito da pessoa jurídica. A hora que Joãozinho chega nos Estados Unidos, ele pega aquele cartão Black da pessoa jurídica e gasta horrores. A mulher dele não consegue se controlar no meio daquele shopping. Comprou o shopping inteiro. O filho dele, mesma coisa, fez vários passeios, enfim, pessoal. Joãozinho com a sua família retornam para o Brasil. No mês seguinte, Joãozinho recebe a fatura do cartão de crédito. E, para a surpresa de Joãozinho, a fatura do cartão de crédito da pessoa jurídica estava nada mais, nada menos que a conta de R$ 100.000. Levando em consideração que o dólar está lá 5 e pouquinho, né? Gastaram lá mais ou menos US$ 20.000 com compras e passeios, e hotel, e aluguel de carro, e um monte de coisa que fizeram lá. Joãozinho entra em desespero, porque a empresa dele não tem esse dinheiro. Porque a empresa dele acabou de sofrer uma rescisão de um contrato, não recebeu uma dívida que ele tinha que receber, não fechou um contrato que tinha que fechar. Ele não paga o cartão de crédito da pessoa jurídica. Tá? Joãozinho não consegue pagar os 100 mil de cartão de crédito. Esse 100 mil vai aumentando, cartão de crédito, você sabe que é uma coisa que não é de Deus, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chega o valor de R$ 300.000 depois de um ano de taxa não paga. Joãozinho se recusa a pagar, porque está muito caro, e o banco entra com um processo de execução, ou seja, cobrando o valor de R$ 300.000. A pergunta que eu faço para vocês, valendo R$ 1 milhão. O banco, quando ele entra com ação, ele poderá pedir a responsabilidade somente do patrimônio da pessoa jurídica, ou poderá se estender a responsabilidade também para a pessoa física? Eu acredito que pode sim. Eu também acredito que a pessoa física também pode ser responsável. Alguém arrisca um palpite? O porquê? Por ser um sócio administrador? A resposta é que por haver o chamado abuso da personalidade jurídica e também a confusão patrimonial. Prestem atenção, pessoal. Vocês acham que o ato do Joãozinho em levar o cartão de crédito da empresa para os Estados Unidos e gastar horrores lá foi um ato correto perante o lançamento contábil da pessoa jurídica? Não. Não. Os gastos da pessoa jurídica têm por objetivo o cumprimento do seu objeto social. Se é uma empresa de construção civil, ele deveria pegar esse dinheiro e investir na empresa, comprar um carro, um caminhão, contratar funcionário, aumentar a sede, fazer reforma, comprar insumos, comprar matéria-prima, gastar com computadores, aperfeiçoar o negócio dele e não gastar o dinheiro para o seu bel prazer. Esta gastança aí não controlada é chamada para o direito de abuso
da personalidade e também confusão patrimonial. Ou seja, tais fatos contribuem diretamente para que o banco tenha direito de não cobrar apenas o patrimônio e os valores da pessoa jurídica. Professor, Oi? e se no caso a empresa tiver sócio, pode ser cobrado desse sócio esse dinheiro? Somente se estende a obrigação de pagamento quando há a chamada que eu estou trazendo para vocês, o abuso da personalidade. Quando há má fé, quando há dolo, quando há aí essa confusão patrimonial. Outro exemplo. Vamos supor que Joãozinho, outro Joãozinho, tá bom, pessoal? Ele vai lá, tem a sua empresa de marketing digital. Sabe, marketing digital que cuida de Instagram, do pessoal famoso, que cuida aí de rede social, publicidade, não sei o que lá. E Joãozinho, ele fala o seguinte, olha, tô pensando bem, se eu comprar uma Ferrari, eu acho que eu vou conseguir fazer o meu negócio decolar, porque eu trabalho com marketing pessoal, né? E o pessoal vai ver que eu comprei uma Ferrari, isso vai chegar aí no ouvido de várias pessoas aqui de Maringá, e eles vão pensar de mim, nossa, como eu sou um marqueteiro bom, que eu consegui comprar uma Ferrari. E Joãozinho consegue, vai na concessionária, pega todo o dinheiro da empresa, financia R$ 1 milhão e compra a bendita da Ferrari. No primeiro final de semana que o Joãozinho está com a Ferrari, Joãozinho resolve ir no barzinho famoso de Maringá, bebe uma pinguinha, bebe 2 pingas, sai com a sua Ferrari e lá no balão do car wash, ele passa reto o balão. E sua Ferrari, né, se envolve num acidente, bate sozinho, e ele tem a perca total da Ferrari. Na mesma hipótese aí do caso anterior da viagem, Joãozinho não é só a pessoa jurídica que comprou a Ferrari que vai ser responsabilizado, mas sim a obrigação vai se estender às pessoas físicas sócias da pessoa jurídica, porque aqui houve justamente um abuso da personalidade. Entenderam, pessoal? Entendi. Ficou claro esse conceito? Isso chama perante a lei, isso chama-se desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é que desconsiderar a pessoa jurídica e acionar os sócios da pessoa jurídica para pagamento da dívida. Isso acontece, repetindo, em caso de abuso da personalidade, desvio patrimonial e também dolo, que é vontade, má fé, que é usar inapropriadamente os recursos aí da respectiva pessoa jurídica para o seu aí bel prazer, né, da pessoa física. Isso é muito comum, pessoal. Isso é muito comum. Até concessionárias de veículos influenciam as pessoas em adquirirem carros pelo cartão CNPJ. A gente vê, às vezes, ofertas de carros novos. Se você comprar pelo seu CNPJ, você vai ter um preço mais aí, justamente em conta. Mas tem que tomar muito cuidado. O uso inapropriado da pessoa jurídica pode ocasionar a responsabilidade não só da pessoa jurídica, mas sim a responsabilidade da pessoa física perante o pagamento da conta, da obrigação, do valor aí respectivo à dívida. Ok, pessoal? Alguma dúvida nesse ponto? Por enquanto, não. Perfeito, pessoal. Então vamos prosseguir aqui, compartilhar novamente, e vamos prosseguir.
Professor, como que nasce uma pessoa jurídica limitada? Senhor, como que nasce uma pessoa jurídica LTDA, assim como a maioria das empresas são aqui no Brasil chamado LTDA? Tem a razão social 1, 2, 3, LTDA, né? ABC, arquivos, ABC contabilidade, LTDA, enfim. A maioria das pessoas são LTDAs jurídicas. As sociedades limitadas nascem através do chamado contrato social. O que é esse contrato social? Esse contrato social, pessoal, é a certidão de nascimento da pessoa jurídica. Lembram que vocês viram o contrato social na aula passada, do Mufato, Irmãos Mufato Limitada? Aquilo é o documento que origina justamente aí a formação da personalidade jurídica da sociedade empresarial. E o que precisa ter esse contrato social? O que precisa conter esse documento, essa certidão de nascimento, para que eu possa abrir uma empresa? Pessoal, essa certidão de nascimento, esse contrato social, está mencionado no artigo 998 do Código Civil. E o artigo 998, ele traz a receita de bolo para fazer contrato social. É isso mesmo. Ele traz o que precisa de forma mínima, imprescindível, conter para que haja a formação da pessoa jurídica. Eu vou ler um a um, pessoal. Em seguida, eu vou trazer aqui um modelinho de contrato social para que a gente possa ver na prática como que funciona esse tal de contrato social que é responsável para iniciar o registro de uma empresa limitada. O contrato social precisa ter nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios. E afirma a nacionalidade, sede do sócio, se for jurídica. Ou seja, a primeira lição que nós temos, pessoal, pode ter pessoa jurídica limitada, tendo outra pessoa jurídica como sócia. Olha que interessante, pessoal, vou até pode ter a formação de pessoa jurídica limitada, tendo como sócio outras pessoas jurídicas. Como assim, professor? Imagina uma empresa 123 Brinquedos Limitada. Essa empresa 123 Brinquedos Limitadas tem como sócios Joãozinho, Maria e a empresa ABC Participações. Ou seja, nós temos 3 sócios da empresa de brinquedos. Joãozinho, Maria e a 123 Participações. Ou seja, eu posso ter um sócio pessoa física ou eu posso também ter um sócio pessoa jurídica. Entenderam, pessoal? Eu posso ter na formação de uma empresa pessoas físicas participando dessa empresa e também pessoas jurídicas participando desta empresa. E é muito comum pessoas jurídicas, né, participarem sim de empresas, principalmente empresas maiores, né? Aí se torna um pouquinho mais comum. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo. Vamos lá, pessoal. Em segundo lugar, o que é necessário ter no contrato social é a denominação da empresa.
O que é a denominação da empresa? É chamada a sua razão social. Nós temos, pessoal, uma diferenciação entre razão social e nome fantasia. Prestem atenção. Nós temos uma diferenciação entre razão social e nome fantasia. Vamos supor uma loja muito conhecida aqui na cidade de Maringá. Lojão Oba-Oba. Conhece o Lojão Oba-Oba? Uma loja de variados produtos que tem lá no centro de Maringá. Lojão Oba-Oba, será que é um nome fantasia ou a razão social? Fantasia. Fantasia? Isso mesmo. Lojão Oba-Oba é o nome fantasia da respectiva empresa. A razão social pode ser, não sei qual que é, mas eu vou exemplificar, pode ser João Araújo Comércio de Armarinhos Limitada. Essa, muitas vezes, pode ser razão social, e o Lojão Oba-Oba é mero nome fantasia da respectiva loja em questão. Perfeito? Além disso, pessoal, nós temos no contrato social a obrigatoriedade de ter o objeto. O que é o objeto? O objeto é o objeto social. É a atividade pelo qual a empresa vai exercer no mercado. Chamado aí, para fins de CNPJ da Receita Federal, como CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Específicas. Ou seja, esse lojão Oba-Oba, esse comércio de armarinhos, vai ter como objeto a comercialização de bens, a venda de produtos, a realização, de comercialização de produtos, enfim, pessoal, vai ter o seu objeto social devidamente especificado. Ademais, em seguida, é necessário ter a sede da empresa. O que é a sede da empresa, pessoal? A sede é nada mais, nada menos que um endereço fiscal da empresa. É onde a empresa é respectivamente localizada. É onde que a empresa é respectivamente cedida. Onde fica a estrutura física da empresa. Obrigatoriamente, a empresa precisa ter um endereço. Por fim, pessoal, prazo da sociedade, chamado prazo de validade. O prazo de validade é o prazo pelo qual a sociedade vai funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma dica, que 99,9% dos contratos sociais, o prazo da sociedade é chamado, colocado no contrato, como prazo indeterminado. Ou seja, a lei quer que você coloque o prazo, mas será que nós conseguimos prever o fim de uma sociedade empresarial? Quando eu vou abrir uma empresa, isso é uma crítica que eu faço, uma crítica científica que eu faço para o doutrinador, do legislador do Código Civil, por que tem prazo da sociedade? Quando eu vou abrir um negócio, uma empresa, eu tenho que colocar a data do meu óbito. Quando eu nascer, no certidão de nascimento, tem a data do meu óbito. Por que eu vou colocar o prazo da sociedade? Não sei, até hoje eu não entendo por que o legislador quis que colocassem no contrato social o prazo da sociedade, mas 99,9% é colocado prazo indeterminado, porque não se sabe o quanto tempo uma empresa vai durar no mercado. Dando sequência, pessoal, nós temos a linha C, que diz o seguinte: no contrato social tem que ter a cota de cada sócio e o modo que ela vai ser realizada.
Pessoal, eu vou explicar isso quando nós verificarmos ainda nesse slide, tá? Um contrato social para eu explicar como que funciona o fracionamento de cotas. O que é o fracionamento de cotas? É quantos por cento cada pessoa vai ter da empresa. Se eu tenho uma empresa com o João e a Maria, obrigatoriamente o João e a Maria vai ter 50% cada um? A resposta é depende. Geralmente tem-se um percentual em separado. 51%, 49%, 30%, 70%, 25%, aí 65%, Professor, depende. Oi? então quer dizer que um MEI, ele não tem um contrato social? Um microempreendedor individual? Isso. Não, o MEI, a gente vai ver nesse slide ainda, ele não vai ter um contrato social. O MEI vai ter um requerimento de empresário, que é esse slide que eu vou chegar aqui, né? A diferença entre microempreendedor individual, empresário individual, SA, EIRELI e empresa limitada normal. Tá? A gente vai ver que lá no microempreendedor individual, no MEI, nós temos apenas um requerimento de empresário, que nada mais é um contrato social, mas muito mais simplificado. É um documento de uma folha só e não um contrato social que tem mais lá de 5, 6 folhas. Beleza? Beleza. Pessoal, a cota de cada sócio, o objetivo da sociedade, né? Qual que é a função da sociedade. O capital social, aí vai entrar uma discussão muito legal. Nós vamos ver empresas que têm capital social de 5 mil, outras de 50 mil, de 500 mil, de 5 milhões e até de 500 milhões de reais, ou até muito mais que isso. Professor, mas quanto que eu vou, né, calcular o que é um capital social? Se meu capital social é baixo, por que é baixo? Se meu capital social é alto, por que é alto? Por que tem empresa de capital social baixo e alto? A gente vai especificar quando a gente vê na prática aí os respectivos casos em específico aí, tá bom? A administração da sociedade, ou seja, quem que vai ser o sócio administrador? Quem que vai ter a responsabilidade de assinar os livros contábeis? Opa, meu celular. De justamente aqui, além de assinar os livros contábeis, de assinar as folhas de cheque, de assinar os documentos da empresa, enfim, pessoal, outras questões, tá? A responsabilidade do sócio das dívidas, como que funciona a dissolução da sociedade, como que faz para admitir ou demitir o sócio, os procedimentos relativos ao caso de morte de um dos sócios, as formas de votações, que é deliberações sociais, os exercícios sociais, balanços, o local e a data de assinatura, tá bom, pessoal? Então, nesse restinho de aula, nós vamos começar agora a estudar um contrato social. Eu não sei se eu começo agora fundamentando, porque eu queria trazer de uma vez só, ou a gente vai ver alguns casos aqui de empresa. Vamos ver alguns casos, pessoal. Aí na aula que vem, eu vejo aqui do começo ao fim esse contrato social. A gente só estuda a aula que vem o contrato social para nós justamente aí analisarmos cláusula por cláusula, né, artigo por artigo desse contrato social para ficar bem claro, né, para vocês. Eu quero que vocês agora me falem, tá, o nome de alguma empresa. Alguma empresa que vem à cabeça de vocês. Professor, eu quero saber o nome de uma empresa. Você pesquisa para mim? Vamos lá, Vanessa. Qualquer empresa você queira que eu venha à sua cabeça. Pode ser de Maringá, de São Paulo, grande, pequena. Coca-Cola. Coca-Cola. Isso é boa, hein? Coca-Cola. CNPJ.
Sabe, eu vou ensinar para vocês, pessoal, como que vocês vão procurar um CNPJ para saber quem que é dono da empresa. Perfeito? Olha que interessante, tá? Deixa eu compartilhar aqui e vou ensinar isso para vocês. Então, eu coloquei no Google aqui, pessoal, Coca-Cola Brasil, CNPJ. Beleza? Coca-Cola Brasil, CNPJ. Aí eu vou pegar o CNPJ aqui, vou apertar o Ctrl C. Perfeito? E vou no Google assim, ó. Busca CNPJ Receita. Busca CNPJ Receita. E vou lá. No site da Receita. Ih, vamos ver se vai autorizar aqui. Vou voltar aqui, vou pegar um link alternativo. Perfeito. Tá vendo? Esse aqui é o site da Receita Federal do Brasil, que é o melhor site para vocês procurarem aí CNPJ, que é o mais atual que existe, tá bom? Então eu copiei aqui o CNPJ, vou colocar aqui que eu não sou um robô. Vai aparecer umas imagens, nada que não apareceu. Consultar. Esse aqui é o CNPJ da Coca-Cola. Olha que legal. Você falou, Vanessa, que a Coca-Cola e Coca-Cola Sociedade o quê? Limitada. Ou seja, ela tem um contrato social, igual a gente estava estudando agora há pouco, né? Aqui são os KNAIs. O que é KNAI? Aqui é o desenvolvimento da atividade, ó. Coca-Cola, fabricação de outros produtos alimentícios, não especificado, alimentos e pratos prontos, sociedade limitada. Aqui, pessoal, é a data da situação do cadastro, do último alteração, e aqui data da abertura da empresa, 24, olha que interessante, a Coca-Cola foi fundada antes do Natal, 24/12/1971 é o dado desse CNPJ, perfeito? Aqui eu vou colocar consulta QSA. Olha que legal. Tá vendo aqui? A razão social da Coca-Cola é Coca-Cola Indústrias Limitada. Então, amanhã você chega para o seu colega, né? Ó, vamos tomar uma Coca-Cola Indústrias Limitada, que é o nome da razão social. E aqui é o capital social. 150.458.490 reais. Esse é o capital social da Coca-Cola do Brasil. E aqui nós temos quem são os sócios da Coca-Cola. Tá vendo, pessoal? The Coca-Cola Export Corporation, representante alemão Sheimar Sarazua Lopes, procurador, ele é americano. Alexandre Fernandes Delgado, Coca-Cola Inter-American Corporation. Alexandre também. O Henrique Quinabraun, o Flávio Matos dos Santos, Pedro Rios, Luiz Cláudio Guida Valmonte, Simone Passim Grossman, Luiz Felipe Medina Carvalho de Castro, Flávio Galdo Camelier. São os sócios da respectiva marca Coca-Cola aqui no Brasil. Pessoal, querem fazer mais um? Alguém arrisca mais um aí para a gente fazer? Pode ser o Condor. Condor, CNPJ, matriz. Mercado Condor, tá vendo? Pega aqui, copio, olha que legal, tá muito fácil, pessoal, eu adoro fazer isso aqui. É melhor que assistir novela. Ó, Receita Federal, CNPJ, vou aqui e vou colar o CNPJ. Consultar. Olha que legal. Vocês estão com sorte hoje, ó. Também limitada. É também uma empresa limitada, foi fundada em 26/7/68. Aqui estão as atividades que ela desenvolve, né? Fabricação, restaurante, comércio varejista. Aqui o endereço da sede da empresa, onde fica o principal estabelecimento da empresa. E agora vamos ver quem que são os sócios do Condor. O Condor tem um capital social bem baixinho, 321 mil reais, é baixo, até pela estrutura, e é o seu Elton, Admir Benedetti, Elton, Dani Benedetti, Eli, é a família Benedetti. Se você quiser fazer moral no mercado, fala assim, eu sou amigo
a família Benedetti, lá de Caxias do Sul. Aí as pessoas que trabalham na Commer vão saber que você conhece o nome, mesmo que você não conhecendo. Perfeito, pessoal? Professor, o Bradesco é SA, né? Bradesco S.A. tem ação na Bolsa de Valores, S.A. Beleza. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Gostaram da aula de hoje? Eu vou ficar pesquisando CNPJ a noite inteira. Legal, né? Não é bacana isso aí, pessoal. É muito legal. Sempre vamos sair da Receita, que é o site mais atualizado, tá bom? Coloca lá o nome da empresa, CNPJ. Ou se for uma empresa com bastante filial, você coloca o nome da empresa, matriz ou sede CNPJ, que vocês vão ver sempre o CNPJ principal e quem que é o dono da empresa. Se aquele seu amigo dono da empresa tal, você coloca o nome da empresa dele no Google, né, CNPJ, e vê se ele é dono mesmo, às vezes ele só se paga de dono e não é dono, né? Tem já lancei atividades, tá bom? Eu lancei as atividades aí. Atividade é comentar alguma coisa sobre essa personalidade jurídica e separação. Acho que é isso, eu lancei hoje à tarde, tá bom? Pessoal, acho que é só. Eu vou interromper a gravação, então, para nós finalizarmos